vocês? Hoje é uma live muito especial. Aliás, não é uma live, hoje é um podcast. Olha como tá legal o Instagram da Rô. Hoje é um podcast porque nós vamos estar conversando com duas amigas muito, mas muito especiais na minha vida, a Marilda e a Marlene, que trabalharam comigo e têm uma história linda de superação. Porque o tema de hoje é um olhar de mãe além do diagnóstico. Então nós estamos no Outubro Rosa e é um mês muito especial, um mês que nós temos que falar sobre esse assunto, sobre o câncer de mama ou outro câncer, né? Até minha mãe, né, que já se foi, no tempo dela nem se falava essa palavra, né? Quanta mistificação tem nessa palavra câncer que dá tanto medo em todos nós. E elas tiveram a alegria de poder ver as filhas dela hoje bem, né? Tiveram um diagnóstico que não foi nada fácil, elas vão contar para vocês. Já tô até arrepiada, gente, de falar sobre isso. A gente já conversou pelo WhatsApp, pessoalmente, sobre isso, já nos emocionamos conversando sobre o tema. Então, esperamos que todas vocês gostem, que seja um alento para o coração de mães que um dia passem por isso ou que estejam passando, tá bom? Então, vamos começar. Tem muitas perguntas das caixinhas, mas também fizemos um roteirinho que a gente acha importante para vocês sobre esse tema, tá bom? Então eu vou começar pedindo para elas se apresentarem para vocês. Quem vai falar primeiro, Marilda ou Marlene? Marilda. Então, Marilda aqui. Olha para vocês aqui. Pode falar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marilda, tenho 58 anos, sou mãe de duas moças, duas meninas, sou casada há 28 anos. E conheço, né, como a Rosângela já falou, trabalhei com a Rosângela e com a Marlene na mesma escola de educação especial e hoje estamos aposentadas. E a Rosângela viveu, né, tanto a minha história com a minha filha, a Marlene, também com a filha dela, a Rosângela acompanhou toda essa nossa história que vamos estar agora, daqui a pouco, contando, relatando para vocês. Um pouquinho, né, porque é muita coisa se for para falar tudo hoje. É verdade. Marlene, você? Olá, meu nome é Marlene, tenho 69 anos, tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher, tenho 3 netos maravilhosos, tive uma história de trabalho linda, amigas maravilhosas, e dividir esse tempo com a Rosângela, com a Marilda, foi muito bom. E o carinho, a compreensão desses amigos maravilhosos, principalmente delas, foi algo muito importante nesse caminhar difícil. Isso mesmo. Meninas, então eu quero, primeira coisa, vamos conversar assim, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, né? Pra gente falar sobre o assunto. Mas eu acho que a primeira coisa que... Até vou falar para quem estiver aí online conosco, quiser mandar perguntas também, quiser interagir conosco, né? Será muito bem-vindo aqui fazer uma pergunta para as meninas, tá? Então, Marilda, fale para nós como que foi o momento em que você recebeu o diagnóstico que a Camille estava com... Qual era mesmo o problema dela? Então, O nome? Eu vou contando para vocês, Isso. né? Assim eu vou olhar um pouquinho para Vamos conversar. Então, a minha filha Camille, no momento tinha 19 anos, né? Uma moça jovem saindo da adolescência e ela tinha terminado o primeiro ano de enfermagem, estava trabalhando e ela junto com a irmã, elas faziam uma academia na época assim muito puxadas. Então o corpo da Camille vinha apresentando sinais, mas a gente sempre no achismo. Mãe, né? A gente sempre achando coisas. O corpo dela vinha demonstrando sinais. Então, como elas faziam academia pesadas, um dia ela me mostrou um caroço que saiu assim no pescoço dela. Isso era véspera de Natal, dia 23 de dezembro. E antes disso, ela tinha uma coceira, quase um ano, uma coceira no corpo. Passou por dermatologista, passava cremes no corpo e aquela coceira não passava. Já era um sintoma. Ela tinha sudorese à noite. O lençol dela acordava assim, encharcado. Mas a gente, né, no achismo achava que era normal, era outro sinal que também algo estava acontecendo com o corpo. Ela também estava emagrecendo muito, mas no nosso achismo achava que era por causa da academia e da alimentação que elas estavam fazendo para ficar com o corpo sarado. E quando apareceu aquele caroço, novamente achismo, a gente achou que ela tinha machucado na academia. Na academia. Até aí tudo bem, véspera de Natal, dia 23.
Minha sogra massagista foi lá, pedia, fez um monte de massagem naquele caroço para ver se desaparecia. E não desapareceu. Daí aí começou. Então a minha filha ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, que é o câncer do sistema linfático. Que é o nosso sistema linfático que ele dá a defesa, né, pro nosso corpo, pro nosso organismo. Com 19 anos, né? Quando a gente foi, a primeira vez, num ortopedista, pensando que ela tinha machucado o ombro, depois eles encaminharam a gente pro clínico geral, e ali começou, né, exame após exame, e eu achava que estava tudo errado. Não a minha filha não, né? Eu falava assim, esse diagnóstico tá errado, não é? Mas exames após exames foi se confirmando. Então ela foi diagnosticada depois de 2 meses de vários exames, ela foi diagnosticada com esse linfoma de Hodgkin. Existe o linfoma de Hodgkin e de não Hodgkin. Por nossa sorte, por sorte dela, ela tinha o de Hodgkin, que não é tão grave. E se desse linfoma não Hodgkin, é um tipo de linfoma mais grave, né? Mais agressivo para o corpo. Sim. Não sei qual outra coisa que se perguntou. Quais foram, Deus? O que veio nesse momento na tua cabeça? Quando chegou esse diagnóstico? Primeiro era xismo. Impotência. Você se sente impotente. Sabe como que você se sente? Imaginem vocês que vocês estão assim numa montanha russa de olhos fechados. Você numa montanha russa de olhos fechados, você não sabe qual que é o próximo passo que vai vir da montanha. Se você vai descer a ladeira abaixo, então é aquela sensação de você não saber o que vem. É aquele medo, aquela angústia, aquele desespero, não saber o que falar para ela, não saber o que conversar com a família. Era assim que eu me sentia. Que eu estava assim, tipo, num lugar, num abismo, que eu ia a qualquer momento cair. É um negócio assim que você, como eu estava conversando agora há pouco com a Marlene, é uma coisa que a Marlene até escreveu no papel dela ali, que você gostaria de trocar de lugar com a sua filha. Né? Sim, que você gostaria de estar passando o que ela vai passar. Sim. E o choro de um filho, aquele choro profundo, é um choro que dói lá na alma. Aqueles momentos, né? Pensar no que vai acontecer depois, como que vai ser o tratamento, o que ela vai sofrer, as dores que vai passar. Porque quando você descobre, né, que alguém da tua família está doente, você vai para o médico, você pega o medicamento, você segue aquilo, né, a bula, tudo que dão lá, e sabe que vai sarar. Mas quando você recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que vem na tua cabeça é a morte, é a perda da pessoa, né? Então, tanto pro paciente que recebe o diagnóstico quanto para a família, é assim um luto. Você fica assim, nossa, com aquele medo que você vai perder a pessoa. Isso que eu, enquanto mãe, né, senti isso no momento. Quer falar como foi para você, Marlene? Minha filha estava com 46 anos, uma fisioterapeuta maravilhosa, lidava com mulheres com câncer de mama e ia ao médico, fazia os exames, tudo perfeito. Ela achou na mama direita, não era bem um nódulo, era um amendoado, assim. E ali ela começou a achar que estava estranho aquilo. Ela já sentia uma canseira no braço direito. Ela tinha um incômodo no braço. Ela fazia que parecia que ela sempre estava cansada com aquele braço. E eu dizendo, você tem que procurar saber o que é isso. O que é isso? Não é uma coisa normal. Ela sendo da saúde... E ela da área da saúde. Ela já tinha uma noção. Você nunca imagina que algo ruim esteja por ali. Daí foi no médico, fez o exame, acusou um nódulo. Vai fazer uma biópsia. Aí fica aguardando o resultado da biópsia, né? E eu estava na praia e daí ela me liga chorando copiosamente, dizendo: mãe, é câncer o que eu tenho, eu estou com câncer, mãe. E naquele momento eu fui para um buraco e dizia para ela: calma filha, calma filha. Aí como que você pede calma para uma pessoa que está recebendo um diagnóstico desse porte? Né, uma filha de 14 anos, né, entrando no adolescente,
com uma vida, de repente, em desenvolvimento pleno, e daí parece que tudo afunda. Quando ela foi para o mastologista, vai para o oncologista e vai para cá, para lá, daí a cirurgia. Não, a cirurgia é simples, vai só tirar esse nódulo, mas vai ter que tirar a mama, porque está num lugar assim, assim. Quando abre, uma surpresa maior. Ela tinha um tumor agressivo atrás, escondidinho lá. E daí veio o desespero maior, né? E quando esse diagnóstico chega, a família toda adoece. Aí o que você pensa? Não tem mais salvação, eu não tenho o que fazer. É como se você estivesse sozinha no mundo. Você se sente uma solidão imensa, um medo, você não enxerga a luz, você não tem fome, você não tem frio, você é desprovida de qualquer sentimento. E a única coisa que você pensa assim, o que é que vou fazer para ajudá-lo? O que é que eu tenho que fazer para ajudá-lo? E você não encontra a resposta, né? Não está na tua mão, né? Não está na minha mão, né? E daí eu dizia exatamente para ela, se eu pudesse te pegar e te devolver dentro do meu útero e você ficar lá dentro, guardada, eu faria isso. Ou se eu pudesse te pegar agora e trocar de lugar com você, mas eu não posso trocar com você de lugar. E o mais pesado foi quando ela me olhou e disse assim, mãe, eu não sei o que vai acontecer, mas por favor, cuida da minha filha. Eu olhei para ela e disse assim, eu não vou cuidar da sua filha. Quem vai cuidar dela é você. Eu já criei 3 filhos, não vou cuidar dela. Daí ela me olhava e chorava e dizia assim, eu posso não me recuperar, eu posso não voltar. Então, por favor, cuida da minha filha. Daí eu disse, vamos parar, para com isso, não pensa assim. Porque nesse momento você é a única pessoa que você tem que mostrar o quê? Que você não está sofrendo, que você está sofrendo calado. Mas você não pode tem que mostrar demonstrar otimismo, para aquela né? pessoa que está ali que você está sofrendo tanto quanto ou mais do que ela. Mas o teu sofrimento é muito pequeno diante desse ser que está na sua frente e olhando com os olhos de desespero, né? Pedindo ajuda. O que eu faço, né? Me cuide, me ajude, né? Me salve, né? E você fica desprovido de tudo. Aí você olha para sua família, olha para os netos, olha para os meus filhos e o olhar deles assim é interrogativo, né? Aquilo é uma interrogação dizendo assim, e agora, mãe? E agora, mãe? Né? É Então como você diz assim para a mãe, né? Me dá aquele remedinho, né? Que vai passar minha febre. Daí né? assim, e agora, mãe? Né? Daí eu dizia bem assim, ninguém pode reclamar, nós não temos do que reclamar. Quem pode reclamar nesse momento, quem pode esbravejar, gritar, chorar, é ela, não somos nós. Então, só que a força dela, a coragem dela, sabe, ela ficou resignada. Tudo que era para fazer, ela fazia. E isso foi o que me sustentou. Impressionante que parecia que eu não sustentava ela. Era ela quem me sustentava. Porque quando eu baqueava, eu olhava para ela e dizia assim, quanto sofrimento, né? Porque o câncer judia, o câncer é sofrido, o câncer machuca. E é uma família toda que fica doente, não é só aquela pessoa, né? É uma doença diferente da família, mas todos sofrem muito. Até isso eu queria perguntar para vocês, como que foi essa relação de toda a família? Porque, como se disse, a família inteira adoece junto e toda a família tem que se fortalecer nesse momento para ajudar essa pessoa. E como que foi isso para vocês? Essa coisa da família, da interação? Da Camille, quando a gente recebeu, assim, daí, que a gente já tinha certeza do diagnóstico e que daí quando a gente viu que marcaram que ela ia começar o tratamento de quimioterapia, daí ali começou, quando eu falo assim, ali começou o nosso inverno. Por que inverno? Porque uma vez eu escutei uma mãe falando, também relatando, né, sobre a doença da filhinha dela, e ela colocava bem isso, que na nossa vida a gente passa pelas estações do ano na nossa vida. E quando são os nossos momentos difíceis, são os nossos invernos. Porque os nossos invernos são congelantes, são frios, são escuros, demora para passar.
Então ali começou um dos nossos invernos mais difíceis para Quanto passar. tempo foi todo o O tratamento? tratamento dela foi durante o ano de 2019. Foi assim, tomando o medicamento foi durante um ano, mas daí tinha, como fala assim, depois tinha as manutenções, né? Que dura até agora, que tá fazendo 5 anos, agora que ela tá mesmo saindo de protocolo, né? E então, mas só que nesse inverno, que ao mesmo tempo que é tão frio, congelante, distante, né? Que a gente não vê uma saída, a gente encontra assim tantas pessoas, principalmente ali na família, sabe? Que começa assim a aquecer um pouquinho, sabe? Que vem, não sei, é Deus que coloca, sabe? Que trabalha, coloca anjos para nos ajudar, para nos aquecer, para você não passar aquele inverno ali sozinho. Sem a cobertinha. Sem uma cobertinha. E cada gesto, cada carinho, cada mensagem, cada choro com você é uma forma de estar te fortalecendo. E dentro isso é bacana falar, né? Isso. E dentro da pessoa família, precisa de apoio, né? Então, dentro da família nós somos em 4, né? Eu, a Camille, o Ronaldo e a Fernanda. Ali, eu acho assim que quando vem uma doença assim, hoje, né? Depois que eu passei por tudo isso, Deus tem um propósito de colocar, sabe? Sim. Porque ali, aquele momento, todo mundo, como diz assim a Mariana, tá todo mundo doente, então todo mundo tem que dar a mão, todo mundo tem que fazer uma parte, sabe? Sim. Todo mundo tem que fazer uma parte. Naquele momento que a gente descobriu que começou o tratamento, quem foi essa pessoa que a Marlene falou que era ela, que era a pessoa forte? Não fui eu que estava ali junto com a Camille. Quem deu todo esse suporte foi o pai dela, o Ronaldo. Era ele que naquele momento estava disponível, porque na época eu trabalhava o dia todo. A Fernanda ainda era pequena, mais adolescente, né? Sofria bastante, chorava junto com a irmã, ela ajudava com uma amiga ali mesmo da irmã, né? De estar ajudando. Mas quem acompanhou do primeiro ao último tratamento da Camille de quimioterapia, levando, ficando com ela lá no hospital, que ela fez o tratamento no Erasto Gettner, né? Ela fazia quimioterapia de cada 15 dias. Então ela fazia a quimioterapia hoje, daí ela voltava para casa, já voltava no carro com todos aqueles sintomas de ânsia, de vômito, de não querer conseguir comer. Ela ficava uma semana ruim. Então nessa semana que ela ficava passando mal, ficando ruim, era o pai que dava todo o suporte. Por isso, sabe, a admiração que eu tenho pelo Ronaldo não ter afastado um dia, assim, de perto dela. Ele sofria, mas ele não podia demonstrar, era isso. Ele chorava escondido dela, sabe? Ele falava que chorava no chuveiro para ela não ver. Ele chorava escondido dela e estava sempre firme, sempre, vamos. Ele falava assim que de manhã, para ele arrancar ela da cama para ir para a quimioterapia, ele batia no quarto, ela não acordava, o corpo dela não levantava da cama porque sabia que ela ia passar, né? E ele tinha que levar ela arrastada pro carro e levar, que era meu cunhado que levava eles na época para fazer a quimioterapia. Então, quem deu todo esse suporte forte de mostrar que estava bem foi ele. E a minha parte foi o quê? Até hoje elas brincam bastante comigo, assim. Que eu falava assim, então, Ronaldo, como você cuida de dia, eu cuido de noite. Até imagino como é que foi. Eu cuido de noite dela, né? Então, na semana que ela estava passando mal, que ela estava mal, o Ronaldo já estava cansado, que ficou o dia todo cozinhando, limpando, lavando, tudo assim dela, né? Eu falava, então deixa que essa noite eu durmo com ela, vejo os medicamentos, mas ela fala, mãe, era eu que cuidava de você. Eu durmo com ela, você dormia mesmo. Dormia, né? Mas eu acho que eu tava, sabe, assim, tão cansada, tudo que a gente acaba, né? Daí ela fala assim, mãe, tinha vez que eu mandava mensagem pro pai, vem aqui que a mãe tá dormindo. Trazer uma água, alguma coisa. Sim. Não, mas eu vejo assim, que, como eu vi assim que o Ronaldo cuidava tão bem dela, tudo, né? E eu tava fazendo a minha parte de trabalhar,
de estar, né, fazendo a minha parte de trabalho e o Ronaldo fazia a parte de cuidar dela. Então eu não sinto assim que nenhum fez mais do que o outro. É um apoio, né? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio. Rede de apoio. E a Fernanda, a irmã, entrava ali com a questão de irmã, amiga, que elas são até hoje as melhores amigas. Sim. Elas são unidas nisso, e isso acabou unindo mais elas ainda. Engraçado como a diversidade na vida nos une, né? Nos une. E na época ela já tinha um namorado dela, que hoje é o esposo dela, né? O Vinícius. Eles desde os 14 anos já namoravam. E olha, e a gente pensa assim, né? Ai, acho que ele não ia aguentar, que não ia querer ficar do lado dela. Nossa. Daí que ele demonstrou realmente o quanto ele gostava dela. E hoje estão hoje juntos, casados, né? O Vinícius deu também muito suporte, muita força para ela passar por esse momento. E assim foi, né? Se a gente for contar de tudo que passou durante esse inverno, mas uma hora o inverno acaba. Né? O inverno acaba e a gente começa a ver as borboletas aparecendo. Primavera, verão e tudo mais. Mas assim, a Marlene, não sei se que falou o que era essa pergunta. Então, é legal essa questão de falar como que a família reagir, como que muda a rotina de uma casa, né, Marlene? Mudou toda a rotina. Não tem como manter a rotina. A rotina não existe mais, né? Você vive só em função de acolher, de abraçar, de amar, de acarinhar, sabe? Aquela pessoa que está ali. Então, os irmãos foram assim. O irmão mais velho, ele chorava muito. Ele dizia assim que não podia olhar para a irmã dele e ver a irmã daquele jeito. Daí eu dizia, calma filho, eu tinha que acalentar ele. Aí eu dizia, calma filho, tudo vai dar certo. Aí ela fazia químio, passava mal, né? E eu lembro assim que ele... E ela veio morar na tua casa? Como é que foi? Ela veio para ficar 30 dias e achou que 30 dias ela voltava. Mas não conseguiu. Foi 1 ano de tratamento de químio pesada. Não tinha força, o corpo doente, né? O seio todo retalhado, né? Era muita medicação, era muita dor no corpo, era muito cansaço. Então, não tinha condições. E quando ela fazia químio, ela dormia, não podia nem sair da cama. E logo após a cirurgia era muito engraçado, né? Eu dava banho nela, então às vezes eu demorava mais de 1h30 da banho. E um dia o irmão mais novo ia lá para casa e trabalhava home office em casa, e para poder estar ali para me ajudar, né? Daí ele dizia assim, mãe, 7 horas eu tô aí. Quando acho que dava 1 minuto para as 7, ele estava lá em casa. Aí um dia eu disse assim, filho, eu preciso da tua ajuda. Eu te ajudo, ele dizia, eu te ajudo, o que você quer? Aí eu fui dar banho nela, e como ela estava ainda com drenos, isso você me contou. E daí eu tinha que pôr aquele sutiã que era muito pesado. E eu disse, Alan, vem aqui que você precisa me ajudar. E ele suava, ele começou a suar, ele esfregava as mãos e dizia assim, eu mãe, por que eu mãe? Como mãe? Ele dizia, eu falei, você vai, eu vou pôr o sutiã nos braços e você segura com bastante força para mim fechar. Porque estava um dreno cheio de ponta, então eu pensava, a minha força, não sei, eu estava sem força para poder fazer isso. Meu medo era que escapasse, né, e batesse. Aí ele dizia, eu não posso, ele fazia assim, eu não posso, ele dizia, eu falei, pode, me ajuda. Aí ele esticava, assim, gente, aquele esticar dele, aquele baita homem, aquilo ele tremia, assim. Aí ele olhou assim, mas ela é minha irmã, ele dizia, eu acho que era o sentido de ver a irmã daquele jeito, sabe? De ver os seios da irmã. E naquele momento, quando eu consegui segurar e ele foi me ajudando a fechar, ele respirava, encostou na parede e dizia assim, ai, ele fazia bem assim. Sabe, eu olhei para ele assim, eu fiquei pensando, nossa, né, que sofrido para ele ter que fazer aquilo, né, me ajudar naquele momento. Mas os dois foram incansáveis. E claro que o meu genro foi alguém que me surpreendeu. Nós estávamos voltando de uma das consultas, que eu fui com ela, que ele não pôde ir. Aí ela entrou, que daí ela estava tirando as ataduras, e daí ela disse assim, coitado do Alan, né? Daí, Alan é o meu genro, meu filho é Alan. Ela. Daí ela disse assim, coitado dele, né, mãe? Olhou uma mulher toda retalhada, assim. Aí, né, no sentido, né, da estética pesou. Aí eu falei, como?
Aí eu falei, imagine. Pois é, isso é legal você comentar depois como que ela se sentiu como mulher, né? Então. E como mãe também. Sim. Porque dela tinha também a filha, que ela tinha que passar força pra filha, mostrando que ela... Nossa, é muita coisa. Daí ela pegou e disse assim, como que ele vai me olhar desse jeito? Eu acho que isso, todas as mulheres que têm um câncer de mama, acho que é a primeira impressão. Como ainda ela estava com muitas cicatrizes, ela tinha que fazer reconstituição, ela tinha perdido o mamilo, então estava uma aparência estranha, né? Daí eu olhei para ela e disse assim, olha minha filha, dá conta de você e da sua filha, eu dou sem problemas. Cuidar de você, eu vou cuidar até, olha, nem que sejam os meus últimos dias. Agora pensa bem numa coisa, se ele te amar, realmente, se ele gostar de você, ele fica. Agora, se ele vacilar, ele que caia fora logo. E que não venha te fazer nenhum julgamento. E realmente ele ficou. Ele foi presencial 24 horas. Ele cuidou dela como se ela fosse um cristal. Ela fazia químio, ele não deixava eu ir, porque ele dizia assim, não, a senhora não vai, porque a senhora vai se abater muito. Eu acho que a senhora já tem muita coisa para fazer. Isso eu vou, a senhora não vai. Eu dizia, não, mas eu vou, porque ela entrava 9 horas da manhã e saía às 5 da tarde. Então era um dia inteiro fazendo químio, era muito difícil. E ele dizia assim, você está cansada, ele trabalhava. Ele dizia, não, meu cansaço, eu não tenho cansaço, eu vou ficar com ela. Então, durante um ano que ela fez químio, eu fui 2 vezes, só. O resto foi tudo ele. Mas para ela, eu acho que para a mulher, nesse momento, eu acho que é primordial saber que você, né? Que o teu companheiro, a pessoa que você ama, a pessoa que você escolheu viver, que você teve filhos, ela está ali presente. Ela não fugiu, ela não se escondeu. Como acontece muito, né? E ao contrário do que se diz, a própria médica, uma das médicas, cada vez que ela entrava no consultório, ela dizia assim, onde está o seu marido? Ele está ali, pondo o carro ali, ele já está vindo. Tá. A preocupação da médica era evidente. A doutora Ana sempre se preocupou com essa relação. Aí ele entrava no consultório com ela dizia assim, muito bem, você está aqui. E era impressionante, você vê, sabe? Aí depois ela disse... Ela deve muita história, né? Você sabe, Lorelai, que a primeira coisa que eu sempre me preocupo é o que é que o seu companheiro está fazendo. O seu companheiro está presente, porque normalmente muitos deles, pela fragilidade, por não estarem preparados realmente, eu acho que é uma questão de cada um, né? Eles não estão perto. E ela falou que essa era a maior preocupação. Porque a mãe, o pai, sei lá, os irmãos estão, mas não se compara a isso, que foi o que você falou do Vinícius. Ele sustentou, né? Então eu acho que isso é uma força para sempre. Eu acho que são coisas muito fortes, né? Para você segurar numa hora de desespero muito grande e de sofrimento também. E você falando da questão pós-químio, né? A Camila, eu lembro assim que quando ela voltava para casa, ela falava, mãe, dói a químio, faz doer do fio do cabelo à ponta dos pés. Na hora de tomar o banho, dói. O corpo dói, a água caindo em você dói. E você até falou que a próxima pergunta, né? Já estou até antecipando. Porque para a mulher, né? A mulher é muito vaidosa. A mulher nasceu, desde pequenininha, a mulher foi criada para ser vaidosa e é vaidosa, né? Sim. Ela ama os seus cabelos, o seu corpo, tudo, e ela tinha né? cabelão comprido, né? Então, quando ela recebeu, na primeira vez já que falaram que ela ia ter que fazer quimioterapia, o choro dela é porque ela ia perder o cabelo. Acho que é a primeira coisa que toda mulher pensa, né? Ela não queria perder o cabelo de jeito nenhum. Então o choro dela, sempre que a gente comentava sobre a químio que ela ia lá fazer, é que ela não queria perder o cabelo. E olha, a força de pensamento dela foi tão grande, que ela chegou a não perder o cabelo. Ela ficou com o cabelo mais fino, o cabelo dela embaraçava assim bastante, ficou com um cabelo diferente, ficou um cabelo feio, né? Como diz assim. Mas não chegou a cair, né? Cabelo sofrido, isso.
A Lorelai também não perdeu. Mas a essa. questão assim de tudo, doía a unha, doía, né? Qualquer coisinha assim que tocasse no corpo dela, a químio, e fica até mais tempo depois essa dor no corpo, né? Mas eu lembro a Camille, sempre que eu encontrava ela sempre estava sorrindo, nunca vi ela assim mal, né? Eu acho que essa questão da pessoa, dela ela mesma se ajudar, né? Ter um pensamento positivo. Até eu perguntei pra ela, né? Camille, você sempre achou que você ia ser curada? Isso que eu ia te perguntar, o que ela pensava. Ela falou assim, mãe, eu achava que eu ia ser curada por causa de você e do pai. Eu acho que pela nossa fé, ou pelas nossas palavras. Ela falou assim, se fosse só por ela acha que não, mas ela fala assim, eu acho que, eu achava que ia ser curada por causa de vocês, né? Que a gente não deixava ela desandar, né? Teve só uma vez que eu estava até contando para Marlene, que já estava, acho que eu tinha feito umas 3, 4 quimioterapia, que no começo eles dão doses fortes, né, para já dar, como disse, para já derrubar, né, para começar ali já a cura. Então as primeiras são mais fortes as doses que eles dão e deixa a pessoa baqueada mesmo. Acho que não sei se foi já na 3ª ou 4ª quimioterapia dela, que ela pegou à noite, ela levantou e foi pra sala e a gente foi ver o que ela foi fazer na sala. E lá na sala ela tava chorando sozinha, porque ela não gostava também de chorar muito na nossa frente. Daí o Ronaldo chegou lá, me chamou e falou assim, a Camille tá chorando. Daí a gente foi lá, daí aquilo lá pegou a gente forte, porque ela falou assim, ai gente, eu não vou aguentar. Ela falou assim, eu não vou aguentar, tá difícil demais. E o Ronaldo falou assim, vai aguentar sim. Eu falei assim, claro que vai, Camille, nós estamos aqui, eu, a tua irmã, teu pai, você vai aguentar por nós. Ela falou assim, mas tá muito difícil. Eu falei, a gente sabe que tá difícil para você, tá difícil para nós, mas nós vamos juntos ter a vitória. Então naquela noite, quando ela falou que não ia aguentar, é aquela montanha-russa que eu falei. Acho que ele vai lá no buraco da montanha-russa, né? Nem imagino ouvir uma coisa dessa. E não sei se a Marlene quer falar mais alguma coisa, que daí eu quero falar como que começou a mudar o meu pensamento de ver essa doença, né, da Camille. Qual o propósito? Isso, por que apareceu, qual o propósito. Como a Marlene falou assim, que no começo a gente questiona bastante. Por que com a minha filha, por que aconteceu com ela, por que não aconteceu comigo. Mas a gente não pode mudar os propósitos de Deus. Não. Né? Não, a gente quer questionar Deus, né? A gente não quer murmurar, né? A gente procura não murmurar. E olha, eu levei dias e meses até eu conseguir fazer uma oração e conversar com Deus. Eu não conseguia fazer oração. Não sei se eu estava magoada, sentida. Eu me trancava, ficava sozinha. Quando eu ia começar a fazer oração, me vinha coisas na cabeça, eu me perdia. Eu acho que é difícil você não falar assim, porque eu, né? Eu não faço nada de... Né? Não é para aquela coisa, uma punição, isso, né? Por que Deus está me punindo, né? E Deve passar isso. E eu tinha recém me batizado, sabe? Uhum. Então eu me batizei, até vocês participaram do meu batismo. Eu tinha me batizado no dia 15 de novembro. E quando foi dia 23 de dezembro, apareceu a... Então eu ficava me questionando assim, nossa, mas por que essa aprovação, né? Será que é para testar minha fé? Coisas assim. Então levou um tempo até eu conseguir... Eu não conseguia fazer oração, O que me acalmava era ficar escutando louvor, aquilo lá assim me acalmava mais, que eu ficava escutando as letras, né, dos louvores, assim, isso me acalmava, eu ficava sozinha. Mas daí um dia, que era a quimioterapia da Camille, o Ronaldo foi com ela nesse dia e eu ia trabalhar. Daí eles saíram antes do que eu, né? Eu peguei... Quando eles saíram para trabalhar, eu não consegui me arrumar aquele dia, para ir trabalhar, e eu peguei e fui no quarto dela. Daí eu peguei e fui no quarto dela, deitei na cama dela, daí parece que aquele dia me veio assim... uma paz, sabe? Quando me veio aquela paz, assim, eu comecei assim, não fazendo oração, mas quando a gente está conversando com Deus, é uma oração, né? Sim. Ali eu comecei a conversar com Deus,
colocando tudo que eu estava sentindo no meu coração desde o dia que descobriu a minha angústia, o meu medo, perguntando por quê, né? Eu fiquei horas e horas ali conversando com Deus no quarto, chorando. Mas eu me desidratei de tanto. Foi a primeira vez que eu chorei sozinha. E precisava, bastante, né? Então, assim, me derramei ali. E chorei bastante, questionando Deus por quê, e colocando meus sentimentos, meus medos, e perguntando qual que era o propósito, qual que era o propósito, né, disso para nossa família, o que era, né, o que Deus estava esperando de nós, de mim, principalmente da minha pessoa como mãe. Nossa, mas foi tão bom. Foi tão bom. A partir dali, aquela conversa que eu tive com Deus, eu vi, assim, uma luz no túnel, sabe? Eu vi, assim, que tudo ia passar. Daí foi muito mais tranquilo. Porque daí eu começava a ver que cada pessoa que chegava, cada abraço, cada mensagem, era alguém que Deus estava colocando ali para te ajudar. Você começou a ver as coisas com outro olhar. Com outro olhar. Né? Com outro Não olhar. só com o olhar do ruim. Então, enquanto eu estava sentida, estava chateada, magoada, triste, uma coisa assim, eu não conseguia. Mas depois de um tempo, que passou um bom tempo, aquela conversa com Deus começou assim, nossa, a mudar tudo. Daí eu já faltava mais na escola, depois eu até isso que eu tive consciência, que nas primeiras vezes eu não ia lá na quimioterapia com ela, deixava o Ronaldo, porque eu não queria ver de medo, de sofrimento, e depois eu já tirava a licença na escola e eu já ia mais pra quimio com ela, já ficava mais junto com ela, sabe? Sim. Até dormia melhor à noite. Pode fechar lá, Fê. Tá um barulhinho. Uma das perguntas até que veio aqui na caixinha é como que vocês tiveram, né? Como que vocês encontraram esperança nos momentos difíceis? E o que inspira vocês a seguir em frente? E como vocês fizeram isso nos momentos mais difíceis? Você, né, explicou aí. Como que vocês fazem isso? Porque mesmo que tenha já passado 5 anos, né? Aí, 2, sempre ainda fica um tempo, né? Como que fica eu acho que a toda gente essa... não para pensar em como você vai agir. Eu acho que parece que as coisas vêm e você vai... É como se Deus jogasse para você algo e você tem que dar conta. Então se vira, você tem que dar conta, você tem que vencer isso. Como disse a Marilda, eu também não conseguia rezar, não conseguia pedir, não conseguia brigar, não conseguia fazer nada. A gente paralisa. É como se você fica desprovido, né, de qualquer sentimento. E daí você acha que o sol está lá fora. Você não sente o sol. Você não sabe se tem fome, se tem frio, se você tem sono. Normalmente você não dorme, né? Aí eu começava a rezar, a conversar com Deus. Eu começava a rezar. Quem disse que eu rezava? Nada, não conseguia. E daí um dia... Eu fui, depois de um ano, ela foi fazer o PET, né? Chego lá na clínica e o medo assombrando, né? O que vem a ser esse exame? Claro, né, que Deus coloca no meu caminho o pai da Camille. A Camille lá dentro fazendo o exame e a Lorelai também. As duas lá dentro. No mesmo... Você veja como que as coisas são. Eu não sabia que ele fazia exame lá, eu não sabia que ele estaria lá. Quando ele me olhou assim, daí eu fui pra ele. Aí ele disse, a Camille tá fazendo o PET, a Lorelai também. Daí eu comecei a chorar, porque, sabe, foi esse muito, né? Daí ele disse assim, calma, saiba que Deus está cuidando de tudo. E ele falou muita coisa bonita com aquilo. Daí ele dizia assim, peça para que Deus cuide dela, peça para que Deus coloque a mão sobre ela. E daí aquilo eu fui mentalizando. E ele disse, aí a Camille saiu, mas a Lorelai continuou. Daí ele me abraçou e disse assim, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E aquelas palavras para mim foi exatamente isso. Aí eu comecei a pedir a Deus, coloca a mão sobre a minha filha, tem misericórdia sobre ela, não abandona ela. E eu dizia assim, ela está fazendo um exame tão importante agora. Vai, Senhor, lá, né? E
tira tudo que for de ruim dela. E ela saiu, daí eu falei, sabe quem estava aqui, assim, Camila e tal. Nossa, mãe, coincidência, né? E tal, ficou. Tá, passou um tempo, demora uns anos para saber o resultado. E um dia eu tô na praia de novo, porque às vezes eu ia lá no meu refúgio para me recarregar, e eu fui andar. Aí eu parei na praia, sentei na areia e só estava eu. E tinha umas nuvens assim no céu muito forte. Aí eu olhei para o céu e disse assim, Deus, tem misericórdia da minha filha. Dá cura para ela, Senhor. Aí eu, comecei a conversar. E eu me lembro que eu andava na areia, eu não sei o que eu fazia, porque eu dizia, se Deus, você existe, eu não sei. Mas que eu sentia uma força muito maior, que me impulsionava, que me sustentava. E hoje eu tinha certeza que foi a força de Deus, a força de Nossa Senhora para pedir socorro, que eu não deixava de ir lá e conversar com ela e pedir. E de repente, assim, sabe, naquelas nuvens assim, houve uma claridade, assim, ela ficou tão clara para mim, eu juntei minhas coisas e fui para casa. Quando eu chego lá, acontece a mesma coisa, eu estou no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, o telefone toca. E ela chorando, ela chorando. E eu dizia, por favor, não faça isso comigo, eu não vou resistir. Aí ela dizia assim, mãe, eu não tenho mais nada, mãe. Eu estou curada, ela disse. E aquilo para mim, sabe, foi assim, é como se Deus estivesse naquele momento, na praia, onde eu estava. Eu pude sentir que aquela força que veio, eu não sei de onde, que me sustentava, estava, e ele me atendeu, sabe? Então, aquilo para mim foi assim, foi uma das provas assim que nós temos que acreditar que tudo vai passar, tudo passa. São fases difíceis, são fases sofridas, mas tudo passa. Continua o tratamento, continua alguns sofrimentos, continuam. As lesões, né, ficam, os efeitos colaterais são muito grandes, mas o mais importante, ela não tem mais nada em lugar nenhum, no corpo nenhum. Então, eu só tenho a agradecer e acreditar realmente que tudo vai passar. Então, tanto passou que esses dias encontrei ela trabalhando, né? Graças a Deus, hoje ela já está trabalhando, sabe? Já está atendendo, já mesmo nos dias que ela faz aplicações, de injeções ainda, que tem os efeitos também. Aí naquele dia ela vai, hoje ela vai sozinha, já faz tempo que ela vai sozinha, porque a coragem dela é absurda. A coragem dela é uma coisa absurda, que eu não sei de onde que ela consegue passar por tudo isso. Isso que é interessante, as pessoas, nesse momento tão difícil, a família e tudo mais, mas ela, né? Mas ela que tem que estar forte também. Eu acho que a importância da família é absurda. Mas eu, como mãe, a minha família estava aqui. Eu estava aqui com ela. E eu tinha que tentar apaziguar todos, né? Mas a importância dos amigos, das pessoas que convivem com você, de uma palavrinha dizendo, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. É importantíssimo. Ai, que coisa linda. Que histórias bonitas, graças a Deus, né, gente? Tem alguma pergunta aí, Consul? Porque a gente não tá olhando a tela. O que o pessoal tá falando? Não, estão assim, só comovidos, dando graças a Deus por tudo, por todas as bênçãos recebidas por ambas, né? E mostrando o poder da oração, o poder dos bons pensamentos, né? E o quanto as duas foram vencedoras, né? As quatro, né? As quatro, né? As quatro, mãe e filhas. Hoje a gente tá enfatizando a questão da mãe, né? Mas a Marilda, eu acho assim, da passou, né? Depois de tudo isso que o Ronaldo fez, eu tenho que citar rapidinho aqui também, não vamos contar a história dele, senão vai prolongar muito, mas também aconteceu um problema com o Ronaldo e a tua família de novo teve que se fortalecer. Então, e já com a experiência da Camille, eu pulei a parte assim, que quando eu estava no quarto, né, me derramando com Deus, que eu achava que era aquilo que Deus queria escutar de mim, sabe?
que eu peguei e consagrei a Camille para ele, porque acho que era, Ai, isso, Marina, era desculpa. isso que eu tinha medo dele. Deixa eu falar até lá para elas. Quando você me falou essa frase, e esses dias eu contei, não sei se foi pro Pedro ou pro Léo, eu até me arrepio de lembrar, quando você me falou isso, é assim, de um desprendimento, de uma fé tão grande, amiga, É, né? que não tem como uma mãe Fazer ter isso, coragem né? de fazer isso. Então, Tanta fé que você Mas tem. então acho que era por isso que eu fugia tanto de ter a conversa com Deus. Até que daí quando eu estava nesse momento no quarto, que eu achei que era o momento, eu me desprendi totalmente e coloquei para Deus. Deus, antes dela ser minha, ela é sua. Né? Você me deu ela aqui na terra para mim cuidar dela. Desde pequenininha, cuidei até agora com todo amor e carinho, mas ela não é minha, ela é sua. Então faça com ela o que é para ser feito, né? Eu consagrei totalmente a vida dela e foi então a partir dali que daí tudo começou. Entregou nas mãos Sim. dele, né? Então eu tive que ter um tempo para me preparar para consagrar a vida Pra ter dela coragem, para ele, para né? ter a coragem de entregar totalmente, né? E coloquei. Só eu falei assim, só me dá força para mim, me dá força para o meu esposo, para a irmã dela, para a gente, se não for para ela ficar com a gente, né? Só nos prepare antes e nos dê a força. Mas você sabe o meu coração de mãe, o que o meu coração de mãe pede, né? Que claro que é que ela ficasse com a gente. E a gente recebeu de vários lugares assim a resposta que ela ia ter a cura depois, né? Mas eu consagrei sim. E até você falou do Ronaldo, que depois de 2 anos o Ronaldo teve o câncer de pele, né? Que passou por várias cirurgias até. Graças a Deus também está curado. Ficou com sequelas, mas como eu estava falando para vocês, isso é de mesmo, as sequelas. E daí a fé só aumenta cada vez mais. E a gente sempre tem, eu sempre tenho comigo aquela música que até essa semana eu coloquei, como ia participar aqui, eu coloquei essa música no meu story. Que Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Então é assim que a gente tem que Levar a vida, levar né? a vida. Isso mesmo. Com a fé. Acho que a fé, Fé. né, Marlene? Fé. Eu acho que é a fé que tem Eu que achava ter, que né? eu era uma Independente, pessoa de fé. independente da religião que você siga, né? Verdade. Você tem que ter assim, né? Não importa o Um lugar Deus, que você esteja. para acreditar que Deus está com você. Ele te dá, Verdade. né? E a cura, Marlene, o milagre, Deus não dá pela metade. Então a gente não pode ficar com medo, minha filha está curada, coisa assim. Não, Deus faz o milagre por completo. Se deu a cura, é porque tá ali curada. Tá curada. Tá curada. Tá curada. Isso mesmo. Somos abençoadas. Amém. Somos O abençoadas. que vocês poderiam falar, então, caso uma mãe esteja agora passando por um momento como vocês passaram? Vai, Marlene, fale que deu completo. É difícil, né, mãe? Mas tenha calma. Acredite que tudo passa, que tudo vai se resolver. Momentos difíceis vai existir, mas vai passar, vai passar. Acredite. E que a gente tem que acreditar que algo muito maior está à frente para nos ajudar e para ajudar esse filho, essa filha que está ali precisando muito mais. Então, não saia do lado. Não saia do lado. Cuide, ame, abrace. Sabe, paparique, ajude, faça tudo o que você puder, porque o importante é cada dia, se essa pessoa, esse ser que está ali, que é parte da gente, né, esteja ali lutando e acreditando em tudo que você está passando para ela. Vai passar? Vai passar. Vai passar. Acreditar, né? Não se sentir culpada. Não. A gente, né, se culpa muito, né? Porque o que fiz de errado, né? A gente não fez nada de errado. São coisas que a gente tem que passar, são invernos que a gente tem que passar. E é isso daí, é você cada dia estar sempre, né, perto, tentar unir a família. Se você vê que a família estão brigando, desunida, ali não é momento para isso. E dar todo o carinho, amor que o paciente precisa ali no momento. Eu perguntei para a Camille também, né, que ela sabia que eu ia estar participando da live, né? Perguntei, né, para ela da questão, e ela, né, se hoje, se antes da doença ela era uma Camille, e se depois da doença, né, como que ela é uma Camille antes e depois da doença. Ela falou assim, mãe, na área da saúde, porque ela se formou, né, em enfermeira, agora ela trabalha numa instituição de idosos lá na cidade que ela mora.
ela trabalha com idosos na parte da enfermagem. Ela fala, mãe, foi muito importante eu ter passado como paciente. Porque naquele momento, dela agora, eu fui paciente e agora eu cuido do paciente. Então, da forma que eu amei ser cuidado, com toda carinho e atenção, é isso que hoje eu consigo passar para as pessoas que eu atendo. Isso é importante. Ela falou assim, o que ficou de lição para mim foi isso. Isso mesmo. Né? Ela já teve na pele, né? Ela sabe o que a pessoa está passando. Sabe o que a pessoa... E ela sabe Interessante. a forma, o carinho e o amor que o paciente tem que receber, né? Respeito. O respeito, né? isso. Então ela fala assim, eu nunca esqueço das pessoas teve várias pessoas que me atenderam, mas aquelas que me deram mais carinho, mais amor e mais atenção, inesquecíveis. são essas que eu tento seguir, ser uma profissional igual a elas. Que lindo. Isso mesmo. Olha, sempre fica É, uma lição, lógico, né? sempre fica. Aham. Ai, meninas, não tenho como agradecer. A primeira vez que elas participam, estavam apreensivas e vim aqui abrir o coração para vocês, né? Olha, é de uma coragem, amigas maravilhosas. Muito obrigada por estarem aqui falando para as minhas divas, falando para todo mundo o que vocês passaram, abrindo o coração mesmo, né? E incentivando outras mães e outros familiares a ter a mesma fé de vocês. Isso E a minha frase final é que a nossa dor nunca seja maior do que a nossa esperança, né? Que a nossa dor, e que a gente ainda vai passar por outros invernos e outros invernos, mas que o inverno passa e vem primavera e vem Mas com muito verão, mais né? coragem. Com muito mais coragem. Muito mais forte. Muito mais forte. A família inteira se fortalece junto, né? Eu não tive o problema do câncer, mas eu tive a minha mãe também, que ficou, né, bem doentinha, tudo. E a nossa família também se uniu muito diante disso. Então, as adversidades, elas nos unem. Elas são importantes. Tá terminando já? Então, antes de terminar, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite da Rosângela para a gente estar dando esse nosso testemunho, esse depoimento para Testemunho de fé, né? que ajude outras pessoas. Quero agradecer imensamente a minha família, meu esposo Ronaldo, que foi assim um guerreiro, né, cuidando da Camille. Agradecer a irmã, a Camille. Agradecer o marido dela, que eu já falei, né, que não tenho palavras. Fernanda. E todos os amigos, vocês, todas as pessoas que estiveram junto, a família. Nossa, é tudo essas pessoas que são anjos que vêm para nos ajudar nesse momento, né? É verdade. E quero agradecer principalmente a protagonista dessa história, que tá lá longe, né? Agora casou, ela mora lá na Itália, tá lá, ela vai assistir a live depois, porque agora essa hora ela tá dormindo. Então ela vai assistir a live amanhã Vai ver. e pediu, mãe, me manda um beijo. Ó, Camille. Ai, que lindo. Que Deus continue te abençoando, te dando muitas e muitas bênçãos, porque você é uma guerreira, nunca esqueça disso. E que o teu exemplo sirva de exemplo para muitas famílias e para muitas jovens e moças, porque você não desistiu e Deus te deu a vitória. Isso mesmo, está realizando o sonho dela. Vamos fazer um brinde aqui rapidinho. A vida, né? Isso daí, isso é ser diva, ter coragem, ter esperança, ter fé, ter alegria de viver e celebrar os momentos. Mesmo os ruins, faz parte do crescimento. E da vamos humanidade. agradecer também quem nos Isso, recebeu, agora né? ela vai vir aqui, põe a câmera e vem aqui dar um oi pra todo mundo. Vem a Fernanda também. Obrigada também. Vamos todo mundo Tá chorando, não faz todo mundo mal, aqui. deixa Deixa eu aqui. ver. Vamos lá. Ai, A Consul, tinha perguntado. a Consul é a nossa videomaker, ela que tava filmando aqui pra vocês. E semana que vem tem live com Vem ela, aqui, hein? Fernanda. Vem, Fernanda também. É, aqui a coisa é chique. Tá chorando? Não pode chorar aqui, fotógrafa. E hoje foi o primeiro podcast. Podcast, olha aqui, ó, tem amendoizinho igual na televisão. Na televisão não, no YouTube, Maria de Goma e tudo mais. Mas Obrigada, é isso, meninas. Obrigada. Querem falar mais alguma coisinha? Só, obrigada, Rô. Obrigada aos amigos. Obrigada, Consuelo, porque você foi alguém maravilhoso em todo o meu caminhar. Também. Obrigada, minha família. Obrigada a Deus por tudo. A Deus, E obrigada pela minha filha ter vencido, por ela ser maravilhosa, por ela ter essa força, essa coragem que me sustentou. Muito obrigada. Por esse aprendizado, né? E eu agradeço vocês por todo esse exemplo. Obrigada, você pela E oportunidade. que Deus nos abençoe e que Deus reserve outros momentos, né? Da gente estar contando mais experiências da nossa vida. Isso mesmo. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
Viva! Beijo, meninas. Obrigada. E até a próxima semana que vem. Beijo.